Estão conseguindo ver a lista, não, a apresentação. Estão conseguindo ver a apresentação? Agora sim. Tá. Então, vamos seguir aqui adiante, né? Então, o exercício que eu acabei de mostrar para vocês era sobre o rebatimento de um ponto. Vamos seguir adiante para o rebatimento de retas, tá? Aqui eu vou passar bem rapidinho. Eu vou deixar o resto do conteúdo para vocês lerem em casa. Se der tempo, eu faço vídeo com mais detalhes, tá? E qual que é o objetivo do rebatimento de uma reta? É de encontrar a verdadeira grandeza de uma reta. É um outro procedimento. O rebatimento ele é um procedimento que, assim como mudança de planos, ele é um método descritivo e o objetivo dos métodos descritivos consiste em encontrar a verdadeira grandeza de objetos representados no espaço que não estejam numa posição favorável para análise, né? E para que a gente possa conhecer as medidas reais desse objeto. E como que nós aplicamos o rebatimento de uma reta, tá? Vocês podem utilizar qualquer reta, né, como charneira, como eixo de rotação, para rebater uma reta sobre os planos de projeção do espaço de representação, ou seja, para a gente obter a imagem em VG de uma reta que esteja enviesada no espaço, a gente pode utilizar como charneira, né, qualquer reta para poder rotacionar a imagem dessa reta enviesada para poder rotacionar o plano que contém essa reta que nós queremos obter a VG como no rebatimento, tá? Então, a gente vai ter que analisar como que é a intersecção do plano que contém a reta que nós queremos rebater com os planos de projeção, tá? Para que a gente possa aplicar o rebatimento. Normalmente vai ser uma reta frontal ou uma reta horizontal, que nem nos casos anteriores, tá? Mas pode ser qualquer uma, tá? Então, uma coisa que é importante observar é que caso a reta sujeita ao rebatimento ela esteja no mesmo plano da charneira, né? Que isso, na verdade, vai ser uma condição que sempre vai ser atendida, porque a reta, né, a reta sujeita ao rebatimento, ela vai ter que estar no mesmo plano que a charneira, porque a charneira ela consiste na intersecção entre o plano que contém a reta de rebatimento e o plano que vai receber o rebatimento, portanto, a charneira sempre vai ser planar, a reta sujeita ao rebatimento. Então, a reta a sofrer o rebatimento, ela vai ser ou paralela ou concorrente à charneira, tá? Necessariamente. E uma das condições mais favoráveis para se escolher a charneira é que que a charneira seja concorrente à reta a sofrer o rebatimento, tá? Que é a dica desse segundo item. Bom, em alguns casos a gente pode escolher como charneira uma reta que não seja, né, a intersecção entre o plano que contém o objeto a ser rebatido e o plano que vai receber o rebatimento. Mas são casos muito excepcionais, tá? Normalmente a gente escolhe uma charneira que forma a intersecção entre o plano que contém o objeto a ser rebatido e o plano que vai receber o objeto a ser rebatido, que normalmente é um dos planos de projeção. E como que nós fazemos o rebatimento de retas, tá? Você pode rebater uma reta ponto a ponto, né? Aplicando os procedimentos, selecionando 2 pontos da reta e aplicando os procedimentos mostrados na etapa anterior. Ou você pode seguir os passos que estão sendo exibidos na tela nesse momento. Nesse momento, nós estamos aplicando o rebatimento de uma reta sobre o plano horizontal de projeção. Tá?
Então, aqui nós vamos aplicar o rebatimento de uma reta, né? Nesse caso, nós estamos considerando o plano horizontal deslocado, né? Como vocês podem observar, a charneira ela tem uma cota diferente de zero, né? A nossa reta R. Aqui a mesma recomendação para os casos anteriores, né? De preferência que essa charneira ela forme uma reta horizontal ou uma reta frontal, tá? Que é o que normalmente vai acontecer quando se seleciona a interseção de um plano qualquer com um plano horizontal ou com um plano qualquer com um plano frontal. E nesse último caso eu tenho uma charneira com uma reta frontal. Em seguida, eu vou escolher o ponto da reta sujeita ao rebatimento, né? Nesse caso, escolher o ponto B. Eu tenho uma reta AB qualquer, aqui representada na épura pelas linhas em azul, que vai sofrer o rebatimento. Então, selecionei o ponto B, eu vou medir a cota do ponto B até a cota da charneira, para medir a distância D, e eu vou aplicar os procedimentos que eu apliquei anteriormente, né? Eu vou aplicar os procedimentos que eu apliquei anteriormente. Nesse caso aqui, é importante selecionar uma charneira em que a sua projeção horizontal, tá? Ela passe por um dos pontos da reta. Nesse caso aqui, do exemplo, a charneira, ela está passando pelo afastamento, a projeção horizontal da charneira, ela está passando pela projeção horizontal do ponto A da nossa reta a ser rebatida, tá? Então, eu seleciono o ponto de intersecção entre a reta e a charneira e eu traço uma linha perpendicular à charneira e que passe pelo afastamento do ponto B, nesse caso aqui por B1. Depois eu vou traçar uma paralela que passe pelo afastamento B1, uma paralela à projeção R1 da charneira e que passe pelo afastamento B1, tá? E aí eu vou marcar a distância, a diferença de cotas medida no passo 2, tá? Então, aí eu vou aplicar a diferença de cotas sobre a paralela à projeção horizontal da charneira, a projeção R1. E eu vou aplicar os mesmos passos que eu apliquei anteriormente, né, no rebatimento do ponto. Na verdade, eu vou rebater o ponto B, só que em vez de rebater o ponto A também, como o ponto A ele já passa o afastamento do ponto A ele já passa pela charneira, eu vou utilizar esse afastamento do ponto A na ligação com o B-1, né? Depois de eu aplicar todos os procedimentos de rebatimento do ponto B. Então, aqui, ó, que vai estar essa ligação é que vai representar a VG da minha reta. Como o meu ponto A já se encontra sobre a charneira, eu não preciso rebatê-lo nesse caso, para poder encontrar a VG. Caso o meu ponto A não passasse pela charneira, aí nesse caso eu teria que rebater. Tá claro? Gente, estão conseguindo acompanhar? Ficou claro sim, professor. Tá. Bom. Então, esse aqui é o exemplo para o rebatimento sobre um plano horizontal. Agora, aqui eu tenho um exemplo de quando eu escolho uma charneira que esteja fora, né,
que eu seleciono um ponto que não faça intersecção com a reta a ser rebatida. Nesse caso aqui eu quero rebater a reta AB, mas eu escolhi uma charneira que não passe por nenhum dos dois pontos que eu selecionei anteriormente na reta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir o traço da reta a ser rebatida, eu vou selecionar o traço da reta a ser rebatida para aquele plano que eu quero receber o rebatimento. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a charneira passar pelo traço horizontal da minha reta B. Tá claro? Por isso que eu tenho o ponto H aqui, ó. Tem tudo bem? Uhum. São dois procedimentos diferentes, tá? Esse daqui é um procedimento em que eu faço a charneira passar pelo afastamento da reta a ser rebatida, e aqui eu faço a charneira passar pelo traço da reta a ser rebatida, tá claro? São dois procedimentos diferentes, duas formas de fazer. Nesse exemplo aqui, eu estou considerando que a charneira ela tem cota zero, tá? Então, ela está sobre o plano horizontal de projeção, tô fazendo um rebatimento direto sobre o plano horizontal de projeção. E tem que ser cota zero, por quê? Porque nesse caso aqui eu estou considerando o traço do meu plano horizontal, tá? Eu estou fazendo a charneira passar pelo meu plano horizontal, pelo traço horizontal, tá? Então, nesse caso aqui, obrigatoriamente vai ter que ser cota zero. Eu estou fazendo rebatimento direto para o plano horizontal, tá claro? Aí, tudo bem? Tá sim. Bom, depois de descobrir a charneira, nesse exemplo aqui, nesse procedimento, o mais difícil é descobrir a charneira, tá? Que é através do traço, que ela tem que passar pelo traço da reta AB. Depois de eu descobrir a charneira, o que eu vou fazer? Eu vou rebater apenas um dos pontos, né? E nesse caso aqui, eu preferi rebater o ponto A, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os procedimentos de rebatimento de pontos sobre o afastamento do ponto A. Então, eu vou traçar a paralela à projeção horizontal da charneira passando pelo ponto A, eu vou traçar uma perpendicular pelo A1, pela projeção A1, eu vou traçar uma perpendicular à charneira passando por A1, e eu vou aplicar os procedimentos de rebatimento do ponto A, e depois o que eu vou fazer? Como eu já tenho a projeção horizontal, eu já tenho dois pontos da projeção horizontal da charneira, que é o ponto H, que é o traço horizontal, que é um ponto que pertence à charneira, e o ponto AP1, então eu já posso traçar a minha linha de eixo e eu não vou precisar rebater o ponto B também. Eu vou simplesmente traçar uma perpendicular à charneira que vai cortar vai cortar essa linha de eixo aqui e liga para descobrir o BP1. Descobrindo BP1 e AP1, eu tenho a verdadeira grandeza da minha reta B. Tá claro? Aham. Não. Analogamente, eu posso fazer esses procedimentos também para o plano vertical de projeção, só que em vez de utilizar uma reta frontal e utilizar afastamentos, eu vou trocar os afastamentos pelas cotas e a reta horizontal pela reta frontal. E no caso desse procedimento do traço, eu vou trabalhar com traço vertical. Tá claro? Sim. Bom. E quanto ao rebatimento do plano, assim como nós vimos no caso de mudança de planos, a gente aplica procedimentos diferentes para rebatimento de plano,
conforme a forma como o plano foi originado, né? Então, eu posso rebater figuras planas formadas por retas concorrentes, ou eu posso rebater planos dados pelos traços. Quando eu tenho rebatimento de figuras planas, esse caso é um caso bem similar ao que vocês viram no exercício da questão 6 da lista 7, tá? Esse aqui eu tenho um caso de rebatimento de figuras planas formadas contidas num plano formado por retas concorrentes. Então, eu tenho um triângulo que foi rebatido, que está contido num plano qualquer formado pelas retas concorrentes AB e BC, tá? Então, nesse exemplo aqui, o que foi feito? Eu estou rebatendo a imagem, eu estou querendo descobrir o triângulo em VG e através do rebatimento de sua imagem no plano horizontal de projeção. Então, em primeiro lugar, eu escolhi uma charneira através do traço das retas concorrentes que formam o plano que contém a figura ABC, tá? Então, eu descobri o traço horizontal da reta B, o traço horizontal da reta BC, e eu fiz a projeção horizontal da charneira passar por essas retas e a cota zero, né? Já que nós estamos trabalhando com traço. Como vocês podem observar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, H2, traço da reta BC, e H2, H1, traço da reta AB. Logo, a projeção horizontal da minha charneira está passando nessa linha aqui. Estão conseguindo ver? Aham. Tá. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os procedimentos de rebatimento de um ponto a um dos pontos. Nesse exemplo aqui, eu apliquei ao ponto B, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz a perpendicular passar a projeção horizontal da charneira até o ponto B, uma paralela à charneira, passando pelo afastamento B1, aliás, aqui passando por B1, passando por B1. Eu medi a cota do ponto B e marquei até a medida BR, né? Porque a cota do ponto B, porque nesse caso a cota da charneira é zero, né? Por quê? Porque eu fiz a charneira passar pelos traços das retas concorrentes, tá claro? Claro. Bom, então, eu descobri o ponto I, ó. Aqui onde está a seta do meu mouse, através da intersecção entre a perpendicular que passa por B1 e R1, e eu liguei esse ponto I até o ponto BR, tá? Daqui eu descobri o raio de rotação de rebatimento do meu ponto B e eu descobri BP1. De H1 até B1, eu tenho uma linha de eixo. Aí eu vou repetir o procedimento do caso anterior, né? Daqui até aqui eu tenho 2 pontos da minha linha de eixo. Daqui até aqui eu tenho 2 pontos da minha linha de eixo. Portanto, para eu poder descobrir os demais pontos do triângulo, para poder encontrar VG do meu triângulo contido num plano qualquer, eu vou simplesmente traçar uma perpendicular que passe por A1, que passe por C1 e que corte as linhas de eixo H1B1 da direita e H1B1 da esquerda. Tá claro? Aí eu vou descobrir AP1 e CP1. Tá claro? Uhum. Isso aí tudo bem? Tá claro, tá claro.
e para rebater um plano dado pelos seus traços. Aqui é um pouquinho mais simples, tá? A gente simplesmente vai pegar, vai selecionar um ponto que seja pertencente ao traço no plano, tá? No caso aqui eu quero rebater o plano alfa para o plano horizontal de projeção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o traço vertical, eu vou selecionar um ponto de afastamento zero e que esteja sobre o traço alfa π2 e eu vou traçar o seu arco de rebatimento de tal modo a levar esse ponto M até o plano horizontal de projeção. E de que forma que eu vou representar isso na épura, né? Eu vou fazer uma perpendicular passar pelo afastamento zero do ponto que eu selecionei sobre alfa π2 e que seja perpendicular ao traço alfa π1, tá? Então, aqui eu vou desenhar minha linha de eixo de rotação. Depois, eu vou selecionar a intersecção dos traços e eu vou marcar o compasso até a cota do ponto M e eu vou traçar um arco até cruzar com a minha linha de eixo de rotação, tá claro? Para representar o rebatimento do traço vertical do meu plano alfa. Simples assim, tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó, como se eu tenho, deixa eu tentar fazer aqui na câmera, só deixa eu desligar aqui. É como se eu tivesse um plano qualquer assim, deixa eu botar aqui, um plano qualquer assim, ó, enviesado no espaço. Acho que do outro lado. Como se eu tivesse isso daqui, um plano qualquer enviesado no espaço, e eu só deitasse ele assim. Tá claro? Como se eu tivesse meu plano qualquer aqui, e eu só rotacionasse ele e deitasse sobre o plano horizontal. Isso aqui, isso daqui. Tá claro? Gente, vocês estão na aula? Ou é só o corpo? Oi. Não, aqui tá ruim a internet aqui. Daí eu tive que desligar o vídeo. Uhum. Qualquer coisa, gente, o que vocês perderam, vocês podem acompanhar nas gravações, tá? Mas para finalizar aqui, eu tô vendo que a gente já está quase estourando o nosso tempo, tá perto do finzinho. Eu vou compartilhar a tela de novo para que a gente possa encerrar, porque além do rebatimento, nós temos a operação de alçamento, tá? Aqui tem os procedimentos para a situação, ó. Aqui eu tenho a aplicação do rebatimento de um plano dado pelos seus traços sobre um plano horizontal de projeção. Para o plano vertical, o procedimento é similar, só que em vez de aplicarmos os procedimentos sobre o traço horizontal do plano, o traço vertical do plano, nós vamos aplicar sobre o traço horizontal, né? Mas é o mesmo procedimento. O roteiro está todo informado aqui na apresentação. E existe também a possibilidade de nós fazermos a operação inversa ao rebatimento, ou seja, nós podemos aplicar
o procedimento de alçamento. O que é o alçamento? O alçamento é a operação inversa do rebatimento, quando eu tenho um objeto que está projetado em VG sobre um dos planos de projeção, nesse exemplo aqui sobre um plano dado pelos traços, e eu quero restaurar a sua posição original, né? Eu quero tirar ele da VG. É isso que eu estou sugerindo na operação de alçamento. Aí, como que é feito o alçamento? Tá? O alçamento é feito da seguinte maneira: nós selecionamos uma reta do plano, que é a reta horizontal AV, que está representada aqui na figura, tá? Mas como que nós fazemos? Dado o plano rebatido alfa π1, tá? O alfa π1 ele é o traço rebatido. O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar uma paralela que passe, uma paralela alfa π1 e que passe pelo alfa π1 parênteses, que é o traço vertical do plano alfa rebatido, né, que está deitado sobre o plano horizontal. E eu vou descobrir uma reta horizontal do plano, nesse caso ele está passando do plano horizontal para poder descobrir o traço vertical desse plano, né, para poder restaurar o traço vertical do plano alfa. E eu vou selecionar uma reta horizontal cujo seu traço vertical cuja eu tenha que descobrir o seu traço vertical. Como que eu vou descobrir essa reta horizontal, tá? Eu vou fazer o seguinte: eu seleciono um ponto A qualquer e eu traço uma perpendicular a alfa π1 e a paralela horizontal que passe por a π1 parênteses, tá? Que é o traço vertical rebatido, e que passe pelo afastamento do ponto A. Tá? Dessa forma, eu descubro o ponto A rebatido. Tá? Então, eu tenho a imagem do ponto A rebatido. Eu traço uma paralela à linha de terra, passando pela cota do ponto A. E, nesse caso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o compasso com que medida? Com a medida centralizando a ponta seca no local em que alfa π1 corta a linha de terra, e eu vou abrir o compasso até o local de alfa π parênteses 1, que passa pela paralela. Tá? Então, aqui eu vou ter o meu raio do rebatimento, nesse local aqui, ó. Deixa eu botar aqui numa cor diferente. Nesse local aqui, eu vou ter o meu raio do rebatimento. E eu vou centralizar o compasso nesse local aqui, marcar um X aqui, e eu vou traçar um arco até cruzar com a paralela linha de terra que passa por A2. Para quê? Para descobrir o traço vertical da reta que pertence ao plano alfa. E dessa forma, eu descubro o ponto V, o ponto de intersecção da linha de terra com alfa π1, para poder descobrir alfa π2 e dessa forma restaurar o plano alfa na sua posição original. Tá claro? Sim, professora. Gente, por hoje era isso que eu tinha para mostrar para vocês.
Da parte de rebatimento é um pouquinho, não é algo tão simples, tá? Gostaria que vocês estudassem bastante essa parte do rebatimento. Deixa eu fazer um teste aqui, uma coisa. E a parte também de mudança de planos, né? Lembrando que a entrega da lista é até hoje e ao longo da semana eu vou divulgando as demais notas também, tá? Alguém tem mais alguma dúvida nesses minutos finais? Tá bom. Não, eu só queria pedir que se tu conseguir botar o tutorial sobre a questão 6 da lista 7, tu falou que ia colocar. Tu consegue Sim, colocar? sim. Ah, tá Eu bom já então. coloco agora. Tá bom. Então, obrigado, professora. Colocamos aqui. Tchau, professora. Até a próxima aula. Até semana que vem, tá? Gente, a ideia é divulgar as notas até antes da aula da semana que vem, tá? A aula da semana que vem ficaria só para esclarecimento de dúvidas de rebatimento, que seria a nossa atividade de recuperação, que vai ser a nossa atividade de recuperação, tá bom?